Imagina se chega hoje na nossa cidade alguém fazendo milagre por aí, arrastando uma multidão por onde passa, andando na rua, curando enfermos, expulsando demônio. Imagina se tivesse alguém nas ruas da nossa cidade fazendo isso. Eu imagino que teriam pessoas ali sinceras, mas também teriam curiosos, também teriam fofoqueiros, também, sabe, ia ter um monte de gente ali atrás. O que está acontecendo aí? Acompanhando. Amém? Mateus 28, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Feche um pouquinho seus olhos, vamos orar. Eu queria que você falasse um pouquinho com Deus nessa hora, pedisse que o Espírito Santo comunicasse a palavra do Senhor ao seu coração. Está escrito que Ele nos conduziria à verdade, que Ele nos ensinaria todas as coisas. Nós precisamos dEle. Por isso, meu irmão, coloque seu pensamento em Deus nessa hora, fale com Deus. Vou dar uns minutinhos para você orar, para você pedir ao Pai. O apóstolo Paulo orou dizendo assim, falou: eu oro, Colossenses capítulo 1, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos da sabedoria e do entendimento espiritual. Nós precisamos da compreensão que vem do céu. Jesus disse para Pedro: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso não, foi o meu Pai. Nós precisamos dessa revelação que o Pai dá. Por isso ore, meu irmão, nessa hora, no nome de Jesus. Fale com Deus. Pai Santo, nós te bendizemos, te amamos, amamos a tua palavra, amamos a tua presença. Ó Deus, amamos os teus mandamentos. E nessa hora, Senhor, que nós vamos meditar e vamos pensar e considerar as coisas que disse Jesus, nós te pedimos, Santo Espírito, nos instrui na tua palavra, guia-nos na verdade, traz sobre nós, ó Deus, aquilo que Paulo orou, nós também oramos, te pedindo, Senhor, traz um entendimento, que sejamos cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, porque queremos andar, ó Deus, de modo digno diante do Senhor, de maneira que te agrade, Senhor. Faz isso na nossa vida. Queremos expressar, ó Deus, o teu caráter nessa terra. Nos instrui na tua palavra, Senhor, que cada um dos irmãos que estiverem, ó Deus, ao alcance dessa mensagem, possam ser edificados por tua palavra. Eu te peço que no nome de Jesus também, ó Deus, no nome de Jesus, o Senhor venha proteger todos os nossos, protege nossos amados, protege nossas famílias, aonde quer que eles estejam nessa hora, ó Deus, mas não nos poupe da tua unção, não nos poupe também do teu poder, não nos poupe, Senhor, da tua graça, não nos poupe, Espírito Santo, ó Deus, da revelação. Nós te pedimos também, sela esse lugar com a tua presença gloriosa, no nome de Jesus, e repreendemos toda a ação maligna, de espíritos malignos que agem para roubar a mensagem do reino, para roubar a semente, conforme Jesus ensinou. Em o nome de Jesus nós repreendemos toda a ação do maligno e proclamamos, ó Pai, que a nossa vida é uma terra fértil para a tua palavra e para os teus mandamentos. Em o nome de Jesus nós oramos, e aquele que crê diga amém. Muito bem, meu irmão, isso aqui é um dos últimos momentos de Jesus com os discípulos, antes
de subir aos céus, depois da ressurreição, antes de subir aos céus. E aí eles estão reunidos num determinado lugar, num monte onde Jesus determinou. Eles estão todos juntos ali, e Jesus está dando as últimas instruções para eles. Jesus está colocando algumas instruções finais aqui. Obrigado. E nessas instruções, então, ele disse: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. E aí ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Jesus disse: percorram toda a terra. E mais uma vez eu volto a dizer aqui, que toda vez que algum grupo de pessoas pensa em se fechar em si mesmo, meu irmão, você pode ter certeza que Deus vai espalhar essa turma, porque o pensamento de Deus está em toda a terra. Você vai ver que logo depois disso aqui, em Atos, vai descrever que, obedecendo as instruções de Jesus, eles desceram, foram para Jerusalém e ficaram ali orando. E há quem diga que eles ficaram durante 10 dias ali em oração, todos juntos buscando ao Senhor. E de repente, num determinado momento, a promessa do Pai se cumpriu. Eles foram cheios do Espírito Santo. E aí começa um alvoroço tremendo em Jerusalém. E eu imagino, irmão, que estava muito bom, avivamento, comunhão, palavra, a turma caindo na graça do povo, estava bom pra caramba. Sabe quanta coisa bacana acontecendo, curas, milagres, sinais. E a sensação que eu tenho era que a turma queria ficar ali. E quem não quer ficar num lugar onde há um mover de Deus? Eles estavam ali, irmão, mas aí de repente começa uma perseguição, e eles são espalhados pela terra. Sabe por quê? O pensamento de Deus está em toda a terra. Então Deus vira para eles: olha, façam discípulos em toda a terra. Sabe o que é isso? É que não haviam limites geográficos. Olha, não é só aqui, não é só em Jerusalém, não é só nesse pedacinho. Não, meu irmão, pensa na terra. Vai desbravando a terra, vai caminhando por toda a terra, vai fazendo discípulos em todo lugar. E a orientação de Jesus era essa: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer as ordens ou os mandamentos. Essa versão diz aqui: ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Então há uma diferença, querido. Existem pessoas que naquele tempo que seguiam a Jesus simplesmente, e essas pessoas eram apenas seguidores de Jesus. Eles queriam ir porque tinha um movimento acontecendo, tinha milagre acontecendo. Eles queriam talvez contar as histórias, contar os milagres, presenciar as novidades, sabe? Era algo novo. Imagina se chega hoje na nossa cidade alguém fazendo milagre por aí, arrastando uma multidão por onde passa, andando na rua, curando enfermos, expulsando demônio. Imagina se tivesse alguém nas ruas da nossa cidade fazendo isso. Eu imagino que teriam pessoas ali sinceras, mas também teriam curiosos, também teriam fofoqueiros, também, sabe, ia ter um monte de gente ali atrás. O que está acontecendo aí? Acompanhando. E assim era com Jesus. Por onde ele andava tinha uma multidão lá. Tinha gente querendo prová-lo, tinha gente querendo, buscando alguma falha dele para poder dar uma banda nele. Tinha gente querendo alguma oportunidade para derrubar Jesus. Tinha de tudo, mas também tinham discípulos verdadeiros. Quantos entendem? Pode dar glória a Deus. Hoje não é diferente. Hoje você encontra nas igrejas multidões, você encontra seguidores, você encontra aquelas pessoas que estão na igreja por N motivos, alguns por causa, para ter algum convívio social, outros para usar a igreja como negócio, né? Para fazer negócios, outros, enfim, por N motivos. Mas também existem na igreja verdadeiros discípulos. Quantos entendem isso? Amém, irmãos? Existem verdadeiros discípulos. E a característica que eu quero apontar aqui hoje com os irmãos é o seguinte:
é que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele, vou apontar essa característica, é aquele que obedece aos seus mandamentos. É aquele que obedece aos mandamentos do mestre. É aquele que se dedica a fazer o que o mestre mandou. É aquele que se dedica a obedecer os mandamentos. Não é simplesmente alguém que frequenta um culto, não é simplesmente alguém que faz parte de uma membresia, não é simplesmente alguém que gosta de música gospel, eu ouço música evangélica, eu gosto, toca tanto meu coração. Não é simplesmente alguém que gosta, que é amigo do evangelho, né? Antigamente se usava essa expressão, não, fulano é amigo do evangelho, aquele cara que ia à igreja de vez em quando, mas que vivia a sua vida normalmente. Não é esse. A característica que eu quero apontar para você hoje, meu amado, é que o discípulo de Jesus é alguém que se dedica objetivamente, intencionalmente, a obedecer os mandamentos de Jesus. A realidade é que eu tenho tido a oportunidade de viajar por alguns lugares e ministrar em algumas localidades, em algumas comunidades de fé, e vira e mexe eu faço essa pergunta: quais são os mandamentos que o Senhor nos deixou? Se o discípulo é alguém que precisa obedecer os mandamentos, entende-se que o discípulo precisa saber quais são, sim ou não? Foi o que Jesus falou: anda por todo mundo, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer o que eu ordenei vocês. Ou seja, o que Jesus estava falando é o seguinte: vocês precisam comunicar os mandamentos a outras pessoas, para que eles façam o mesmo, para que eles obedeçam de igual maneira. E sabe o que acontece, irmãos? Lamentavelmente, eu tenho percebido hoje, na nossa sociedade, um grupo de pessoas que tem se alimentado, entre aspas, ou tem tentado se alimentar, entre aspas, de frases de uma rede social, de um textozinho que alguém bota numa rede social, de um versículo. Tem gente que a leitura bíblica do sujeito é essa daqui, Rafael. É um versículo que ele leu numa rede social que alguém postou. Leu, pronto, já li a Bíblia hoje, cara. Deus já falou comigo. Isso é muito raso, irmão, muito superficial. E aí a pessoa fica naquela vidinha desnutrida, entende? De pegar, ver um negocinho, caramba, pô, que legal, mas amanhã está mal de novo, e fica naquela vida, sem alimento, sem um alimento sólido, sem construir a sua vida nos mandamentos. Ei, meu irmão, nós temos uma responsabilidade como discípulos, nós precisamos construir a nossa vida sobre os mandamentos de Jesus. Nós precisamos edificar a nossa vida, construir a nossa vida naquilo que Jesus falou, ou seja, nos dedicar a compreender e a obedecer aquilo que Jesus disse. E o que Jesus falou aqui nesse monte, nesse momento com seus discípulos? Que mandamentos são esses? Abre lá na primeira epístola de João, no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 23. É tão lindo e sim tão poderoso como o apóstolo João, ele escreveu o evangelho, e aí ele diz no final do evangelho, ele fala assim: olha, Jesus fez muitos milagres, mas os que tem aqui, se eu não me engano, são sete milagres que tem ali no evangelho de João. Ele diz: olha, os que tem aqui são suficientes para vocês acreditarem que Ele é o Filho de Deus, o Messias, e crendo nele, tenham vida no seu nome. E aí, ele termina o texto dizendo: olha, Jesus fez muitos outros milagres. Ele termina o evangelho dizendo assim: e penso que se todos fossem escritos um a um, a terra não conteria a quantidade de livros que seriam escritos. Olha que maravilha.
Sabe o que isso significa? Que em 3 anos João presenciou milhares e milhares e milhares de milagres. Tantos milagres que ele calculava que a terra não conteria a quantidade de livros, ou seja, não caberia na terra a quantidade de livros que seriam escritos se cada um fosse contado ali ao pé da letra. Mas quando João está velho, ele vai escrever a epístola. E aí João poderia escrever, então, milagres que ninguém contou, que Mateus não contou, que Marcos não contou, que Lucas não contou. Ele poderia escrever, falar, agora também deixa comigo, agora eu vou botar tudo para fora, meu irmão. Vai ser o best-seller. Centenas de milhares de milagres que Jesus fez. Ele ia fazer uma coletânea, uma biblioteca inteira de milagres. Mas não. João não conta um milagre agora, cara. Umzinho. E a única coisa que ele faz quando eu leio é que ele deixa um fundamento para a igreja. Ele deixa o eixo para a igreja andar. Ele agora é um homem idoso, experiente. Não era o jovem que estava escrevendo o evangelho, embora com muita sabedoria e com muita capacidade de Deus, mas agora um homem idoso, experiente, perto de morrer, e vai deixar um eixo para a igreja. E João fala sobre o amor. E aí quando chega aqui no 3:23, ele diz assim: ora, e este é o seu mandamento, 2 pontos, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Então, em outras palavras, eu vou dizer para você, imagina Jesus naquele monte com os discípulos, e aí parafraseando João e Jesus, como se nós estivéssemos aqui, e a gente está lá, e fosse o cenário do monte, juntos, e Jesus viesse e falasse assim: olha, vou deixar um mandamento para vocês, façam discípulos em todos os lugares do mundo, em todas as nações, todos os povos, onde tiver alguém, vai lá e faz discípulo ali, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina isso aqui, filho, ensina a obedecer isso aqui, ensina a crer no meu nome, ensina a amar as pessoas, como eu amo vocês, como eu amei vocês. Meu irmão, nós precisamos construir a nossa vida nesses mandamentos, nós precisamos edificar a nossa vida nesse mandamento. João falou, é isso aqui que ele deixou para a gente, ele está sintetizando, é isso aqui, ó: acredite no meu nome e ame as pessoas. Ame as pessoas. De que maneira? Ele deu o exemplo, da maneira, ele falou: um novo mandamento eu dei para vocês, que vocês se amem como eu amei a vocês. Então, eu quero rapidamente falar sobre essas duas coisas. Primeiro, sobre crer no nome do seu Filho Jesus Cristo. Diga isso comigo: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo. Meu irmão, cada pessoa recebeu uma medida de fé, amém ou não? A Bíblia diz que cada um tem uma porção de fé. Essa porção de fé, ela não é estática, ela é dinâmica. Essa porção de fé, ela pode viver ou morrer. Essa porção de fé, ela pode crescer. Os discípulos disseram assim para Jesus: aumenta a nossa fé. Jesus falou: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda aí? Quem já viu? É um negocinho, meu irmão, se eu segurar aqui entre os meus dedos, você não enxerga daí, pequenininho. Se você tiver uma fé desse tamaninho, você já vai mandar o monte sair daqui e se jogar no mar. Mas a questão é que parece que a fé pode crescer, né? Parece que a fé, ela é dinâmica. Tiago disse assim: a fé sem obras, ela é morta. Ela pode estar viva, ela pode estar funcionando, ou ela é morta. A questão é que Deus deu uma porção de fé para cada pessoa, e eu vou te dizer para que é essa fé.
Os antigos, aqueles que vieram antes de Jesus, eles tinham fé, e a fé era para ser aplicada na promessa de Deus de que o Messias viria. Porque desde Adão, desde Gênesis capítulo 3, Deus está pregando a respeito de Jesus. Hebreus capítulo 1 vai dizer assim: olha, tendo Deus falado aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos através do Filho. Sabe o que eu aprendo, irmão? É que a mensagem de Deus, e como Paulo fala aos Romanos, ele diz assim, ó, o Evangelho de Deus é o Filho. A mensagem de Deus é o Filho. Ele está o tempo todo pregando sobre o Filho. Lembra o que a Bíblia vai dizer sobre Abraão? Diz, tendo Deus anunciado o Evangelho, fez isso primeiro com Abraão. Então Deus está pregando Jesus para a humanidade desde o princípio. E aqueles que vieram antes de Jesus, né? Lembra quando você estudava que aparecia DC, né? E AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Aqueles que vieram antes de Jesus precisavam aplicar essa fé na promessa de que o Senhor viria, de que o Messias viria. Aplicar essa fé em acreditar no que Deus estava dizendo. E aí o Messias veio, e glória a Deus por isso, porque Ele cumpre a sua palavra. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir, e o Messias veio. E aí agora estamos nós, depois de Cristo, no ano 2019, depois de Cristo, e temos fé também, amém ou não, irmão? Você tem fé, sim ou não? E temos fé, para quê, irmão? Para acreditar que Cristo veio, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que em breve Ele voltará. Quantos guardam a esperança de ver o Senhor voltar? Ele nos deu fé para isso, só que lamentavelmente hoje na nossa sociedade, a fé que tem sido pregada é totalmente contrária ao que diz as Sagradas Escrituras. A fé que muitas pessoas têm pregado hoje na nossa sociedade é um pensamento positivo, é uma fé em si mesmo, é aquela coisa assim, não, vai dar tudo certo, não, já deu, alguém diz, né, vai dar tudo certo, e o outro vem e endossa, não, já deu tudo certo, sabe, é uma fé isolada, é uma fé sozinha. Alguém já pregou dizendo, não, se você tiver fé que vai dar certo, e fizer o sacrifício, você consegue. Não, meu irmão, não, isso é religião. O Evangelho não é isso. O Evangelho é acreditar no nome do seu Filho Jesus Cristo, saber que esse nome é o nome sobre todo nome, saber que Ele é o Senhor e que fora dele não há outro. Por causa dessa fé religiosa, eu vou te explicar, se você sair na rua aí agora e encontrar qualquer pessoa, você tem 90% de chance, aqui na nossa cidade, vou exagerar um pouquinho mais, vou um pouquinho mais à frente, 95% de chance, de você encontrar alguém, você vai perguntar assim, você acredita em Deus? A pessoa vai dizer assim, acredito. Hoje mesmo, na porta lá de casa, Rafael estava lá, e aí de vez em quando eu converso com a turma ali, com a comunidade ali do bar, ali em frente à minha casa. E aí eu vou ali, falo de Jesus para um, para outro. Hoje eu cheguei mais cedo um pouco em casa, quando eu cheguei já vieram, e aí pastor, não sei o que, papai, conversei. Fui em casa, saí, quando voltei de novo, aí o Rafael estava comigo, e aí vieram eles de novo. Não pastor, o negócio é só Jesus, não, porque a situação, ó pastor, só Jesus, aí o assunto era só Jesus, aí daqui a pouco ele, e uma cachaçinha também, né pastor, porque, pelo amor de Deus, né? Qual comédia, cara? Essa fé, você vai encontrar alguém que vai dizer para você, eu acredito em Jesus, pergunta para eles vão dizer, eu acredito em Jesus, eu acredito que Ele existe, mas há uma diferença, irmãos, entre acreditar que Ele existe e confiar nele. Há uma diferença entre acreditar, você acredita que Deus existe? Acredito, você confia nele? Aí é outra história. Eu vou te explicar da seguinte maneira. Houve uma ocasião que um homem muito famoso, um equilibrista muito famoso, internacional, o cara ia fazer uma travessia nas cataratas do Niágara, muito experiente, se preparou durante muito tempo,
O homem tinha uma bagagem muito grande de conhecimento, de preparo, de técnica, preparou tudo para a travessia. Tinha lá repórteres de todo lugar, tinham ali curiosos, tinha ali a multidão, tinha fã, tinha tudo, estava ali, a turma toda. E ele começou a explicar sobre a travessia, como é que ia ser e tal. E ele virou e falou: quantos acreditam que eu vou conseguir atravessar? E aí uma meia dúzia levantou a mão e falou: tu vai. E aí ele foi e falou mais um pouco, contou de como ele se preparou, do tanto de experiência que ele tinha, de que ele já tinha enfrentado outras situações e que aquilo ali seria fácil dele conseguir, e aí perguntou de novo: e agora? Quantos acreditam que eu vou conseguir? Daí um número maior falou: tu vai conseguir, cara, tu vai. E aí ele continuou falando e falou do ambiente e de tudo que favorecia aquele evento. E quando ele falou, né, ali impulsionando o pessoal, encorajando o pessoal, quando ele virou e falou, todo mundo: tu vai conseguir, tu vai conseguir. Quando ele viu que a multidão estava inflamada, cara dizendo: você vai conseguir, ele falou: então tá bom, eu vou conseguir. O pessoal: vai, vocês acreditam? O pessoal: acreditamos. Falou: então eu quero um voluntário para subir nas minhas costas aqui e atravessar comigo. E aí todo mundo recuou, porque acreditar que aquele homem conseguiria, as pessoas acreditavam, mas ninguém confiava nele a ponto de colocar sua vida nas mãos dele. Acreditar em Deus, irmão, um monte de gente acredita. Pasme, a Bíblia diz assim: até os demônios creem e estremecem por causa disso. Um monte de gente acredita, mas confiar nele é outro papo. Confiar nele, meu irmão, sabe o que é? É mais ou menos ali como Pedro fez. Pedro tinha acabado de conhecer Jesus, passou a noite toda pescando, não pegou nada. Chegou de manhã, Jesus senta no barquinho de Pedro, prega para a multidão, daí vira para Pedro e fala: filho, agora pega e joga a rede desse lado aqui. Pedro vira para ele e fala: Senhor, cara, trabalhamos a noite toda. Meu irmão, pense em você trabalhar a noite toda, qualquer trabalho, já seria cansativo você passar a noite em claro. Esses dias eu fiquei no hospital com meu sogro, uma cadeirinha de plástico. Meu irmão, de manhã como é que eu estava? Moído, filho. Não fiz nada, só fiquei ali com ele a noite toda no hospital. Cara, de manhã estava moído. Imagina você no mar, remando, joga a rede, puxa a rede, meu irmão, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, e o barco para lá e para cá, e remo, e sem dormir, e ralando igual um doido. Ele falou: cara, a gente trabalhou a noite toda, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede novamente. Parece que é algo automático, instantâneo, mas não é. A Bíblia diz que eles estavam, meu amado, já consertando as redes na praia quando Jesus chegou. Eles param tudo, ouvem Jesus pregar. Então começa todo um processo novamente para botar o barco no mar. O barco já estava na areia, mas aí começa todo um processo. E não tem aquele reboque que puxa, esqueci o nome daquele negócio que puxa o navio para dentro do mar de novo. Não tem motor. É empurrar de novo, organizar a rede novamente, é preparar o material de novo da pesca, é botar tudo de novo para dentro do barco, é empurrar aí de novo, depois de toda uma noite de trabalho, é refazer o processo. Você pensa, se você faz um processo, dá tudo errado, mas aí Jesus aparece e fala assim: faz tudo de novo, que agora vai. Meu irmão, Pedro vira e fala: cara, eu vou sobre a tua palavra eu vou. Sabe o que é isso? Confiança. Quer ver confiança? É Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados injustamente, estar meia-noite algemado dentro de uma prisão fedorenta, no cárcere interior, sendo preso injustamente. Teria gente que se fosse um monte de crente mimimi, ia estar ali assim, né? Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me botou para cá? Isso é culpa do pastor, e que não sei o que, ia estar ali reclamando, falando um monte de abóbora. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Sabe qual é o nome disso? Confiança.
É quando Paulo é tirado da cidade pela saída de lixo, para não morrer. Já dado as pessoas achando que ele ia morrer, tira ele pela saída de lixo. O homem levanta, sacode a poeira, fala: eu vou para lá de novo. O cara: rapaz, tu tá maluco? Meu irmão, a gente acabou de tirar você dali para tu não morrer. Ele falou: não, Deus me mandou pregar o evangelho aqui, eu vou pregar o evangelho, cara. É confiança. Eu me lembro do testemunho que eu ouvi de um missionário chinês que nós conhecemos. Aquele missionário disse, ele contou sobre uma menina de uns 12 anos de idade, se eu não me engano. Ela teve um encontro com Jesus, e no encontro que ela teve com Jesus foi tão intenso que Jesus começou a falar para ela assim: olha, eu quero que você pregue nas vilas, eu esqueci o nome que eles davam lá, nos povoados assim, bem pobres, na China. Ele falou: eu quero que você pregue nesses lugares. E ela virou e falou para os pais dela assim: olha, eu preciso ir embora, porque eu preciso pregar. E o pai: você está louca, menina, você tem 12 anos, quando você ficar adulto você vai. E aí na noite seguinte ela falou de novo para o pai: pai, eu preciso ir, deixa eu ir. Pai: não tem como, você não pode, eu preciso ir. Eu sei que num dia de manhã o pai acorda, tem um bilhete lá, cara: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, mas eu não pude resistir ao chamado do Espírito Santo. E aquela menina ia, e eles vendiam o sangue num banco de sangue para ganhar $4 para pagar uma passagem de ida para o lugar, sem considerar mais nada, o que iam comer, o que iam beber, o que iam fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque simplesmente estavam confiando em Jesus. Para ser muito objetivo nisso aqui, eu vou te dizer: confiar em Jesus é o seguinte, é aplicar essa fé que você tem aí, que Ele te deu, no que diz a palavra de Deus, e fazer segundo ela está dizendo. Agora, entenda, nós passamos vários momentos da nossa vida dizendo que acreditamos, que confiamos, nós acreditamos em Jesus, eu acredito, eu confio, pá. Mas quando está tudo bem, meu irmão, essa fé não é colocada em prova. Quando está tudo bem, irmão. Agora quando o bicho pega, irmão, quando o negócio fica ruim, é aí que é a hora de manifestar essa fé. Você está entendendo? De colocar a fé em Jesus Cristo. Não, peraí, a palavra de Deus diz assim, assim, assado, e confiar naquela palavra, e acreditar no que a palavra está dizendo. Eu me lembro que quando o Benjamin nasceu, durante aquela madrugada, foi muito ruim. A primeira madrugada ele não conseguiu expelir uma espécie de umas fezes que tem que expelir, eu esqueci o nome, mecônio. A pastora não conseguia amamentar, com muitas dores, enfim, foi uma noite trash mesmo. No dia seguinte eu estava tão cansado, meus sogros vieram para o hospital, eu fui registrá-lo, voltei para casa, descansei um pouquinho, depois fui para o hospital de novo para passar a noite com eles lá. E aí eu já tinha levado minha Bíblia, que eu sabia, meu irmão, a gente não pode andar despreparado. Quando todo mundo foi embora, eram 8 horas da noite, eu peguei a Bíblia e comecei a orar. Peguei um texto da Bíblia e comecei a orar baseado em cada versículo que estava escrito ali, porque eu acredito na palavra do Senhor. Mas naquela hora era necessário colocar essa fé em prática, era necessário manifestar confiança nele. Então eu comecei a orar, me baseando em cada versículo que eu estava lendo de um determinado texto da Bíblia, e fui orando e lendo, e foi uma batalha tão grande, e eu lendo, mas quando eu consegui fazer o primeiro giro de oração ali em cima daquele texto, depois de algumas horas, eu percebi que algo rompeu. Falei: opa, peraí, vamos de novo. Fui lá, versículo número 1, e comecei a orar de novo, e proclamando a palavra, e orando. Eu fiz isso 3 vezes, e fui até as 5 da manhã fazendo isso. Naquela manhã, eles deveriam ter alta, a pastora e ele deveria ter alta. A ginecologista chegou e falou: ó, Verena, eu vou te dar alta, mas é a pediatra que vai dar alta para o Benjamin, e parece que, eu não sei muito bem se ela vai dar alta, mas vamos aguardar, mas para você eu vou dar alta. Deu alta para ela. A pediatra chegou um pouquinho depois e começou a examinar o Benjamin. De repente ela parou e falou assim: pai, vocês querem que eu conte a verdade ou vocês preferem que eu não diga? Eu falei: não, pode contar.
E ela começou a falar: a situação era essa. Eu passei essas 2 noites com o celular na mão, esperando você me ligar. Pronta, minha equipe estava pronta para operar o Benjamin, porque a situação era assim. Eu cheguei aqui, eu não ia dar alta para ele ia para UTI agora. Só que eu cheguei agora, comecei a examinar, e é uma outra criança. Eu falo: não sei o que aconteceu, mas é outra criança. Eu falei: doutora, aconteceu isso. Ela falou: eu acredito. E ela não acredita não, ela falou assim: eu acredito, eu sei que ela falou assim: eu sei que nós não temos todo o conhecimento, Deus é que tem todo o conhecimento. E naquele dia, meu irmão, improvável, eu saí com a minha esposa e com o meu filho nos braços do hospital, indo para casa, porque o Senhor é poderoso para curar. Meu irmão, são nessas horas que nós precisamos botar a nossa confiança no Senhor, manifestar a nossa confiança nele. O mandamento é este: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo, é acreditar nesse nome. Meu irmão, coloca a tua fé nesse nome. Ah, não, vai dar, eu acredito que vai dar tudo certo, eu acredito que Deus está no controle, eu acredito que não sei o que, não, já Deus, não esquece isso. Bota a tua fé no nome de Jesus, irmão. Bota a tua fé na palavra que sai da boca dele, exercita isso. Tiago disse: me mostra a tua fé sem obras, sem atitude, que eu te mostro a minha fé pelas minhas atitudes. Sabe o que Deus está esperando, querido? Deus está esperando decisões suas, Deus está esperando posicionamentos seus. Existem coisas que só vão acontecer quando você, quando você tomar um posicionamento de acordo com a verdade. Não adianta ficar se fazendo de coitadinho, não adianta. Não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar acusando, nada disso muda. Sabe o que muda? O que muda é quando nós, nos alinhamos a essa palavra. Ei, está escrito assim, eu acredito naquilo que está escrito. Vai encontrar resistência? Vai, mas você vai prevalecer, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. É quando nós nos posicionamos segundo a palavra. Ele é fiel àquilo que ele disse. Por fim, a outra coisa que João diz aqui, ele fala: amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Jesus sintetizou os 10 mandamentos em 2. Ele disse assim: crê no Senhor seu Deus com toda a tua força, todo o teu pensamento, todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a você mesmo. Ele sintetizou os 10 em 2. Os 5 que falam do relacionamento com Deus, em acreditar em Deus com toda a força, e os 5 que falam do relacionamento pessoal, em amar como a ti mesmo. Então a medida é essa: o mal que eu não quero para mim, não faço para ninguém. Mas depois mudou. E aí Jesus disse assim: um novo mandamento eu dou. E o mandamento é esse. Então agora não é mais amar como a mim mesmo. Agora não é mais isso, passivo. O mal que eu não quero para mim, eu não faço para você. Agora mudou. Algumas coisas mudaram depois de Jesus, entenda. Na oração de Jesus, por exemplo, quando ele está ensinando sobre o Pai Nosso, ele fala assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque a lei ensinava assim: você perdoa para Deus te perdoar. Mas mudou, em Jesus isso também mudou. E Jesus é o seguinte: você perdoa porque Ele te perdoou. Então não é perdoar para ser perdoado, é perdoar porque você foi perdoado. E aí ele disse: é amar, não mais como a você mesmo, mas é amar como eu te amei. E aí, como ele nos amou? A Bíblia diz que ele nos amou quando nós éramos os seus inimigos. Ele falou assim: olha, amar o amigo, mamão com açúcar, qualquer um ama. Vocês, meus discípulos, amem os inimigos. Ele falou: se vocês não excederem na justiça, vocês não vão ser diferentes dos fariseus, dos hipócritas, dos religiosos. E é nesse contexto de exceder em justiça que ele fala isso. O que está escrito?
Amo o amigo e odeio o inimigo. Eu digo para vocês, ame o inimigo. É ir além. Amar o amigo é mole, irmão. Quem não ama o amigo, filho? Quem não ama o amigo? Hoje em dia a gente vive assim, ó. A gente ama o amigo até que ele pise no nosso calo. A nossa sociedade vive assim. Você ama o amigo até que ele erre com você. Errou contigo, ferrou. O amor já fica abalado. Isso não é evangelho. Hoje tem um monte de gente assim, ó, amando o amigo e odiando o inimigo. Isso também não é o evangelho. Isso é religião. Tem um monte de gente cantando música de vingança. Cara, isso não é o evangelho. Jesus não mandou a gente se vingar. O que Jesus falou foi o seguinte: paga o mal com o bem. Ele não mandou se vingar. O que é isso, irmão? É comunicar o que você recebeu. Sabe por que muitas pessoas não conseguem amar o outro? É porque ainda não provaram do amor do Pai. Porque uma pessoa que provou o amor do Pai, ela consegue derramar amor sobre outra pessoa. Ela consegue demonstrar amor a uma outra pessoa. E aí eu vou terminar dizendo a seguinte coisa: amar é muito mais do que dizer. Eu falei aqui que se você sair na rua hoje e perguntar, você acredita em Deus? Um monte de gente vai dizer que acredita. Da mesma maneira, você pode virar para alguém, ou alguém virar para você e falar assim: cara, eu te amo. Isso aí tem gente que fala para prostituta: eu te amo. O amor não consiste em palavras. O amor consiste em ação, em atitudes. A Bíblia diz assim, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele o quê? Deu. A Bíblia diz: não há maior amor do que este, que Deus deu o seu Filho. Ou seja, irmão, aprenda uma coisa: o amor é doador. O que o amor é? O amor é doador. É verdade que alguém pode dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Uma das maiores expressões do amor, se não a maior de todas elas, é dar. Eu me lembro no dia que o nosso tio Josué, pastor Josué, foi recolhido pelo Senhor no final do ano passado, que nos faz muita falta. Eu me lembro quando ele precisou de um rim. Os 2 rins pararam. E aí a família começou a fazer exames para ver quem poderia ser o doador. E eu me lembro que minha sogra disse assim para mim: Tony, todo mundo vai fazer, mas eu sei que sou eu. E minha sogra foi lá, irmãos, e doou um rim para o irmão dela. Eu acompanhei todo o processo. A recuperação dela foi na minha casa. Nós cuidamos dela no processo. Todo o tempo no hospital, acompanhando os 2. Foi muito difícil. No caso dele, os médicos, era como se tivesse 3 fiozinhos que tivesse que ligar do rim novo. Os médicos esqueceram um. Aquele umzinho que estava desligado fazia mais ou menos assim, era como se jogasse urina para dentro do corpo. Imagina que eles tiveram que abrir a sangue frio ele de novo, para poder ligar aquele umzinho que ficou esquecido. Mas aquilo impactou tanto a minha vida, assim, a minha sogra, porque o processo para o doador é tão terrível quanto o processo, mais terrível até do que o processo para o receptor, para a pessoa que vai receber o rim. Minha sogra fez cada exame terrível, e a gente o tempo todo ali acompanhando, levando ao hospital, enfim. Mas eu sei que a minha sogra, ela tem uma coisa: ela ama, e a maneira dela amar é dar. Dificilmente eu vi minha sogra dizer alguma vez: eu te amo. Eu não me lembro quando minha sogra em algum momento falou: eu te amo, para alguém. Mas eu sempre vi minha sogra se doando.
porque o amor é doador. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito efetivamente que demonstre amor a alguém? O que você tem feito objetivamente, intencionalmente, que demonstre amor? Vou fazer porque o pastor está falando. Não é isso, irmão. Eu estou falando assim, quais são os teus atos de amor? Há pelo menos 5 comunicações do amor. A principal delas é dar, mas também existe o tempo de qualidade. Você quer ver uma coisa que muitas pessoas têm negligenciado nos nossos dias? É o tempo com o outro.